litro de uísque bom, aí é dinheiro. Para comprar um carro zero, aí é dinheiro. Para ir passear em Balneário Camboriú, aí é dinheiro. Ou seja, quer ter essa vida de magnata que tem, e quando você fala de dar um pouquinho pro trabalhador, eles não querem. Mas você acha que foi bom para empregada doméstica isso aí? Claro. Olha, aumentou o número de diaristas, né? Sim, mas é um debate. Emprego, mas é um debate colocado. Eu até vi esses dias uma matéria, se eu não me engano, do UOL, que estava tratando desse tema da CLT. E aí algumas professoras comentando que dentro da sala de aula, até entre a criançada brinca, ah, você vai ser CLT. Não, eu não quero. Tem todo esse debate colocado. Porque hoje tem toda a discussão do empreendedorismo, etc e tal, colocado, certo? Quando surgiu a uberização no país, muitos trabalhadores falavam, poxa, eu vou ficar dentro da Embraer, eu entro às 6 da manhã, saio às 3 da tarde, acordo 4 horas da manhã, eu vou empreender. De Uber eu trabalho na hora que eu quero, certo? O cara da GM também, pô, vou trabalhar de Uber e tal, certo? No primeiro momento, quando teve o início da uberização, era uma realidade. Hoje tem muita gente fazendo isso. Por exemplo, o pessoal da Vibraz, uma boa parte está fazendo Uber. O que a gente vê hoje é o cara nos procurando e falando, poxa, eu tô aqui no Uber, eu tô tirando 5 pau por mês, mas eu tenho que trabalhar de domingo a domingo. E eu não tenho férias, então eu não consigo parar. E se eu me machucar e eu não pagar o INSS? Porque se você está na fábrica registrado, se você sofre um acidente de trabalho, você vai receber em casa. Nesse caso, não tem. O plano de saúde que a empresa paga, nesse caso, a pessoa não tem o plano de saúde, usa o SUS. Que no papel é lindo, mas na realidade a gente sabe o que é. Aí o cara faz a conta. Se eu estou na fábrica, eu vou ter aqui a PLR, eu tenho vale alimentação, eu tenho convênio médico, eu tenho seguro de vida, eu tenho plano odontológico, eu tenho alguns benefícios. E quando o cara é demitido da fábrica, ele tem ali o fundo de garantia depositado e mais 40% de multa que a empresa tem que depositar. Então, é uma certa garantia. Vou dizer que a CLT é linda e maravilhosa? Acho que muitas coisas que tá ali, inclusive, são alguns direitos básicos que minimamente a empresa ela tem que ter. Porque o que você tem muitas vezes de conquista para o trabalhador é quando você faz algum movimento. Exemplo, nós temos no nosso acordo coletivo, até falava aqui nessa questão de o trabalhador fazer oposição para não contribuir com o sindicato, são um dos poucos sindicatos no país que ainda tem isso. O trabalhador que sofre um acidente de trabalho ou tem sequelas oriundas do serviço do trabalho, no caso LER, DORT, por esforço repetitivo, ele tem estabilidade no emprego até a aposentadoria. Isso não tem na CLT. Nós temos no nosso acordo coletivo. A empresa é obrigada a pagar o salário para o trabalhador até se aposentar. E é o sonho da patronal tirar essa cláusula. E nós priorizamos esse tema relacionado à saúde e segurança do trabalhador, porque infelizmente ainda tem muito acidente, muito adoecimento nas fábricas. Isso aqui para a gente é uma grande conquista que a gente não abre mão. Porque o trampo na fábrica é puxado, é pesado. A ampla maioria dos trabalhadores. Que vamos fazer um debate relacionado à reforma da Previdência? Hoje, para você se aposentar, no caso o homem, tem que ter 40 anos de contribuição e 65 anos de idade. Que servente de pedreiro aguenta ficar carregando lata de concreto por 40 anos consecutivos? Ninguém aposenta mais não. Na boca de um forno dentro da fábrica, quem aguenta ficar 8 horas por dia, 40 horas por semana e 40 anos de contribuição? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade registrado. Eu ia me aposentar com 51. Agora, com a reforma da Previdência, eu vou me aposentar com 65. Vou ter que trabalhar mais 14 anos. Vamos falar do privilégio e da vida dos políticos? No nosso país, existe a Câmara dos Deputados e existe o Senado. Para que existe Senado, sendo que você já tem os representantes do Estado? Quanto custa o Senado por ano para nós? Que é o dinheiro do nosso imposto que paga tudo aquilo ali para eles. E por que retira do trabalhador? Aí eles apresentam o gráfico lá que a reforma da Previdência era importante porque a Previdência Social está consumindo 25% do PIB do nosso país. E aí vamos olhar a pizza lá da distribuição do PIB. Por que 50% está pagando juros da dívida? Enfim, é o debate colocado. E por que retirar da classe trabalhadora? A culpa é da classe trabalhadora. Sempre.
Não, e é mesmo. Nesse caso, é mesmo. Porque não se revolta e Porque deixa ela tudo não, isso acontecer. Porque ela não se reúne. Ela é a maioria. Ela é a maioria. Mas ela aí tem que se que tá. reunir. Mas olha só. Quem que é responsável por organizar os trabalhadores? Os sindicatos. Estamos fazendo um debate aqui que eu tô achando muito bom relacionado a isso. Porque olha só, existem 11 centrais sindicais no Brasil. E muita gente fala, Weller, se fosse uma só, não teria muito mais força? Com certeza. Agora, existem 11 centrais sindicais no Brasil porque existem 11 pensamentos ideológicos diferentes. Nós somos filiados, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, a uma central chamada CSP com Lutas. É uma central pequena, perto das outras. E essa nossa central surge de um racha na CUT no ano de 2004. Falei aqui, quando a CUT começa a apoiar o governo e a gente tem a nossa linha de independência. Do mesmo jeito que eu chego aqui para bater no Bolsonaro que não resolveu o problema da Vibraz, eu tenho autonomia para bater no Lula que não resolveu também, sem ter rabo preso com nenhum deles. Se você fosse da CUT, eu até ia te perguntar isso. Você não poderia falar mal do Lula? Não. Não? Estão atrelados, são do PT. Aí é o compromisso político que eles têm. E hoje, todas as centrais sindicais estão atreladas. A Força Sindical, a CTB, entre outras. Então, vamos lá. Quando o governo era Bolsonaro, vários atos, todas as centrais sindicais juntas, inclusive a gente contra o Bolsonaro. Qual era a principal pauta do movimento sindical? Revogação da reforma trabalhista. Revogação da reforma da Previdência. Hoje é o Lula. Por que ele não revoga a reforma trabalhista? Por que ele não revoga a reforma da Previdência? E por que as outras centrais sindicais não cobram? Só nós da CSP com Lutas. Porque Entende? não representam vocês. Exato. Porque tem o atrelamento político junto com o governo federal. Nós achamos que isso é um erro. Só que Os vocês sindicatos vão têm que ser escolher ele de independente. novo em 2026. Vocês vão escolher ele de novo. Olha, até 2026 muita coisa pode acontecer. E aí, você diz vocês, né? Nós estamos aqui falando, a entrevista, eu estou aqui como presidente do sindicato, falei aqui que além da atuação, em minha opinião, todos os sindicatos devem também debater política. Eu sou filiado e milito no PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, inclusive é um partido que faz oposição de esquerda ao governo do Lula. Na eleição anterior nós lançamos candidato à presidência da República, provavelmente no ano que vem, aí tudo vai depender do debate partidário, nós vamos lançar também. Qual que é a nossa opinião? Né? Vou dizer aqui minha, né? Melhor do que falar. Enquanto sindicato nós temos a linha de independência tanto diante dos patrões como diante dos governos. Em minha opinião, o Lula e o PT não são mais de esquerda. Aplicam a mesma política neoliberal dos governos anteriores. Qual era a bandeira de toda a esquerda quando Michel Temer estava na presidência da República? Me lembro que eu fui para Brasília várias vezes, junto com todas as centrais sindicais, toda a unidade, contra o teto de gastos. Essa era a bandeira. Aí hoje, com o governo do Lula, o teto de gastos trocou de nome. Agora se chama arcabouço fiscal. É a mesma política, é a mesma linha. Antes era o Temer que era de direita e hoje é o Lula e o PT que está aplicando. Você acha que resolve pela política? Em que sentido? Não sei, talvez uma revolução operária. Exatamente. Olha, de fato, né? Eu, como militante do PSTU, o nosso partido pertence a uma internacional, a LIT, Liga Internacional dos Trabalhadores, e nós pensamos o seguinte: o sistema hoje é o sistema capitalista. Então, por dentro desse regime e por dentro desse sistema, hoje o capitalismo sequer está conseguindo dar migalhas para os trabalhadores. Sequer, minimamente, alguma concessão que até teve lá atrás,